Veja, desde o período e o momento quando os atletas eles sofrem algum tipo de lesão, seja lesões musculares ou lesões mais complexas, como as que envolvem o tratamento cirúrgico, nós aproveitamos a oportunidade deste planejamento também para entender como vai ser a volta e o período que vai ser a volta desse atleta, né? Tanto os períodos de treinamento quanto de disponibilidade dentro dos jogos. Nos períodos de tratamento um pouco mais prolongados, como no caso de Pedro Morisco e de Rodrigo Rodrigues, nós vimos uma grande oportunidade deles, ainda mesmo com um cenário onde lesões mais complexas tendem a tornar um pouco mais moroso esse retorno, uma grande contribuição deles nesse segundo turno, né? Vimos que, junto com os atletas que tinham lesões musculares, como citados, também poderiam contribuir de forma igual, sem que fosse, de certa forma, notada a ausência deles, né, num período competitivo tão importante quanto a gente está vivendo. Então, o planejamento de um atleta que se machuca e entra no departamento médico para tratamento, ele inicia desde o período da lesão e se estende até o período que ele retorna. E esse período de parada da Copa do Mundo foi fundamental para nós, que, assim como todo o grupo é muito colaborativo, muito comprometido, vale dar ênfase para esses atletas o nível de comprometimento que eles tiveram e disciplina com os objetivos em comum, que é os objetivos do coletivo, mas também nos seus objetivos individuais, que são os objetivos relacionados aí ao seu retorno. Todos os atletas, quando eles passam por um período um pouco maior de tratamento, eles precisam, além da recuperação estrutural, né, digamos do ponto de vista médico, eles também precisam da recuperação plena do ponto de vista funcional, tá? Então, para isso, hoje, dentro do setor de fisioterapia, eles precisam passar e alcançar alguns critérios específicos determinados para cada tipo de lesão, tá? Então, para as lesões musculares, é comum que a gente veja esses atletas retornarem de uma forma um pouco mais breve, né? E aí, muito vai depender ali desse período de aquisição física deles. Tanto que a gente oportuniza isso, né, durante esse período de parada por conta da Copa, e intensifica o tratamento desses atletas durante as férias, justamente para que a gente consiga atingir esses critérios funcionais e agora eles entrem em período de transição, podendo aí, o quanto antes, fazer parte do grupo e estar à disposição do treinador. Muito possivelmente já para o jogo do Palmeiras. Casos como de Pedro Morisco e de Rodrigo Rodrigues exigem uma atenção maior, né? Ambos já estão no processo de transição, cumpriram seus critérios de progressões funcionais, mas eles também dependem de um período de aquisição compatível com o tempo que eles ficaram afastados. Então, os casos das lesões musculares, eles vão progredir e vão estar à disposição do treinador, muito provavelmente nessa data, mas vamos contar aí com Rodrigo Rodrigues e Pedro Morisco nos jogos posteriores a esse retorno imediato ali, que é o jogo contra o Palmeiras. A área da fisioterapia está altamente atrelada às atualizações das diretrizes científicas, tá? As diretrizes científicas mais atuais, elas contam também com essas atualizações relacionadas à estrutura, né? Desde que se chega à SAF dentro do Coritiba, desde que existe esse processo, né, que torna o Coritiba SAF, nós tivemos um investimento bastante importante, muito significativo na estrutura do nosso material físico e também humano, para que a gente pudesse extrair o melhor dentro dos períodos de reabilitação, seja por meio de equipamentos com alto investimento, seja por meio de capacitações e atualizações profissionais individuais, e muitas vezes dela também de forma coletiva, para todo o setor de performance e saúde do Coritiba. Então, todos esses investimentos, eles resultam num retorno mais seguro, tá? Num retorno tanto do ponto de vista quantitativo, como você citou, nossas decisões são baseadas em dados, né? Mas também no cenário qualitativo. Veja o quanto de qualidade se aplica às reabilitações, aos períodos de transição, aos períodos de retorno aos jogos dos nossos atletas. Então isso tudo está atrelado aos investimentos que foram realizados. Você comentou que a gente vem para essa nova estrutura ali, próximo já um pouco mais de um ano, né? Isso foi um salto muito grande, porque hoje o nosso setor, tanto de performance quanto de saúde, ele não toma decisões unilaterais, né? Todas as ações direcionadas aos atletas passam por
uma discussão multidisciplinar em nossas reuniões e essas ações são tomadas também nas ações do dia a dia. Tá? Então, a gente tem hoje aqui nessa estrutura o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o preparador físico, todos num ambiente só. Então, essa centralização das atividades do atleta perto de todos que vão intervir nessa questão dele, seja de prevenção, de tratamento, vai oportunizar para ele os recursos de uma maneira um pouco mais organizada. E todas as vezes que a gente expor situações como essa, a gente vai ter um produto melhor no final. O Morisco vem, ele está na terceira fase de transição, vamos dizer assim, onde na primeira fase, o responsável pela transição nessa primeira fase foi o Marcelo Krivorusca, que é nosso auxiliar, e fez um trabalho excelente que visava a recuperação, a manutenção da parte física, mas onde existia uma limitação muito grande relacionada a movimentos específicos do jogo que ele nem poderia fazer por ter sido uma lesão complexa articular. E aí vale ressaltar o ótimo trabalho que a fisioterapia vem fazendo com ele, porque ele entrou numa segunda fase no período que todos estavam descansando, de folga. Ele entra numa segunda fase com o professor Juliano, onde ele recomeça a fazer a ter alguns estímulos técnicos relacionados aos membros superiores, ao ombro especificamente falando, para que agora nessa terceira fase, no retorno da equipe, ele já esteja nas nossas mãos, ou seja, treinando especificamente, com poucas limitações, e a tendência é que a gente, nesse período agora, comece a fazer todos os treinamentos, os movimentos, os estilos de defesa que geram mais impacto no ombro, para que a gente possa ver quando que ele pode estar preparado a voltar a treinar 100% aí com o grupo e, a partir desse momento, estar à disposição do treinador. Que a gente pode dizer que ele está numa fase avançada e que a gente espera que ele se recupere e faça todos esses movimentos aí o quanto antes. O que a gente mais quer é ter o grupo todo à disposição do professor Seabra para que as escolhas sejam feitas, mas a gente tem que entender que a gente não pode pular etapas, quando eu digo que ele vem em uma recuperação avançada, de novo, é importante ressaltar o trabalho da fisioterapia, que faz um trabalho fantástico para que hoje ele possa estar no campo. Mas vamos com cautela, justamente por ter bastante tempo ainda para preparar a equipe de uma forma geral nessa intertemporada. E o que nós mais queremos, novamente, eu repito, é que todos estejam à disposição. Acho que quem ganhou o Curitiba com isso, E óbvio que a gente também vai ficar muito feliz, já estamos muito felizes por ver Pedro Morisco retornando aos gramados. Tudo que ele e todos nós mais desejamos é que ele esteja recuperado, para que aí, a partir do momento que ele esteja recuperado, as decisões sejam tomadas e enfim, aí a gente passe as decisões para um próximo ponto, Agora é a hora de recuperá-lo. O Morisco é um caso à parte, um atleta especial que já se dedicava normalmente no dia a dia dele quando não estava lesionado. Nós tivemos um papo importante assim que ele se lesionou, para que naquele momento encerrasse as lamentações do porquê que isso aconteceu, poxa, que pena, não deveria, enfim, para focar somente na recuperação, e foi isso que ele fez. Ele virou a chave e, como sempre era antes da lesão, ele continuou sendo o primeiro a chegar no clube, a tratar 2 períodos, para que sempre algo a mais pudesse ser feito com ele dentro dos limites possíveis, e isso também, sem dúvida, fez com que ele, nessa semana, semana passada que se iniciou, nessa semana, pudesse já estar no campo, fazendo todas as avaliações, os testes, os exercícios necessários para a gente ter segurança de liberar ele para daqui a algum tempo, se tudo encaminhar corretamente com o grupo.